boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um papo super interessante. Fica aí com a gente que você não vai se arrepender. Estou recebendo aqui hoje no Mundial e você, Yuri Mocelin. Boa tarde, Yuri, Boa prazer. Tarde, boa tarde, é uma honra estar aqui junto contigo. Ai, coisa boa. Tô feliz de ter você aqui hoje. Muito feliz também de participar. Da onde que você vem, Yuri? Ele Lá é de fora de São Paulo. Lá do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul. O sotaque não é tão carregado, mas a gente absorve, né? O sotaque, né, do Rio Grande do Sul. O Yuri, gente, ele é alquimista, ele é cabalista, ele trabalha com essa filosofia incrível, né? Tudo que tem a ver com a sabedoria, né, ancestral, tradicional. Você traz no teu trabalho, né, Yuri? Exatamente. Eu gosto de usar assim, o pilar do esoterismo, no meu ponto de vista, é a Kabbalah, o hermetismo, a alquimia e o tarô. Para mim, tendo essas 4 vertentes, lógico, aí entra a astrologia, entra outras, né, vertentes filosóficas, mas que eu vejo que dá para a gente casar todas essas dentro do arcabouço simbólico que é trazido nessas 4 que eu falei. Tá. Entende? E é tão interessante a gente poder falar disso, né? O ouvinte, ele está habituado, ele ouve esses temas aqui na nossa programação constantemente, mas quando eu olho para todo o teu trabalho, quando a gente pesquisa, né, até com seus e-books, que são bem interessantes a respeito de Kabbalah, o tema hoje é a Kabbalah, eu já começo te perguntando, até para a gente entender melhor, por que eu tenho que estudar Kabbalah? Perfeito. Por que a pessoa deve estudar a Kabbalah, então? Porque se é uma história tão antiga, o que ela vai agregar na minha vida? O que ela vai me acrescentar? Veja bem, se a gente estuda a Kabbalah, estamos estudando não apenas a nós mesmos, como também ao cosmos. E nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador, seja lá o nome que você quiser dar para ele. Então, quando nós estudamos a nós mesmos em nível físico, emocional, mental e espiritual, nós estamos nos capacitando em nível de consciência para lidar com a realidade. Lidar com a realidade, eu digo no sentido de ter mais saúde, de ter mais clareza mental, de saber que você está seguindo um caminho certo e não está sendo manipulado muitas vezes por crenças e, né, artimanhas que são colocadas dentro de questões socioculturais. E também prosperidade financeira, abundância, oportunidades, né, vínculos, pessoas, amizades e tudo mais para que você consiga ter realmente a vida plena. É por isso que eu gosto de trazer muito assim, a sua maior obra de arte é viver em plenitude. Porque para mim, a plenitude não quer dizer você ser multimilionário, você, enfim, ter milhões de posses, ou ter, sabe, ficar viajando o tempo inteiro e coisa e tal. Não é sobre isso, é sobre você ter a felicidade, atingir um estado de paz interior, de felicidade, você atingir um estado de contemplação da realidade, né, que é a verdadeira transcendência espiritual, é a verdadeira plenitude para a gente cumprir a nossa missão. É entender o que eu estou fazendo aqui, cumprir, né, todo o meu propósito, missão e tudo que você quiser a mais na vida e se sentir bem em cada ambiente que você está inserido. Exato. Tá, agora vamos entender. Quando eu olho para tudo isso, eu preciso partir de algum ponto. Sim. Né? E eu preciso entender quais são esses fundamentos da Kabbalah, né? E você pode dizer de uma forma simples, né, para que a gente possa, compacta até, né, para a gente falar de mais coisas, quais são os fundamentos da Kabbalah? Eu vou aprender tudo isso, mas de que forma? Então, nós vamos ter o seguinte, os fundamentos da Kabbalah, para a pessoa que está querendo se aproximar um pouco mais dessa tradição, é a árvore da vida, ou seja, o estudo das Sefirot, que são as bolinhas que constituem a estrutura da árvore da vida, o estudo das letras hebraicas, que podem ser estudadas como pictogramas, por exemplo, dos arcanos maiores do tarô. Sim, porque tem a relação. E também os nomes divinos, porque são as invocações. Essa é a fórmula mais prática para a pessoa conseguir atuar espiritualmente nesse plano. Então eu digo que se a pessoa tiver esses 3 fundamentos, se ela conseguir abranger tudo isso de uma forma coesa, estruturada e didática, obviamente, né, para seguir um caminho realmente, aí a pessoa está realmente estudando a Kabbalah, porque o pessoal se engana em achar que Kabbalah é só a árvore da vida. Não é, é uma parte.
é uma parte da ideia cabalística, né? Nós temos várias outras partes que vão constituir esse arcabouço. E é lógico, trabalhar com virtudes, né? Porque a gente tem também a questão de virtudes cabalísticas a serem trabalhadas. Então, o que são virtudes, né? São modus operantes de você ver a realidade, o que é bom, belo e verdadeiro, como diria Platão, né? Então, o que é justo, o que não é, o que é uma ação boa, o que é uma ação má. Então, eu acho que a pessoa tem que ter uma estrutura, um código de honra, né? Sim. E aí pode ser um código cabalístico, pode ser um código samurai, como Bushido, pode ser um código de cavalaria templária, enfim, mas tem que ter um código de virtudes para saber se você está indo para o lugar certo ou não. Então, tendo isso, a estrutura da Kabbalah vai ajudar a pessoa a se localizar, a realmente seguir um caminho, sabe, estruturado. Eu sei que eu estou cumprindo com determinada função que eu exerço aqui na Terra. Eu sei que eu estou seguindo por esse ponto, usando esses nomes divinos de uma forma coesa, fazendo orações de uma forma direta e conectada, porque a Kabbalah trabalha muito com essa ideia de não existe intermédio entre você e Deus, sabe? Não tem um sacerdote, uma igreja, um pastor, sei lá, uma entidade que vai te fazer a comunicação com Deus. É o cosmos direto. Exato, é você e o cosmos, é você e o todo, sabe? E é a mesma visão hermética. Porque você é parte do todo. Exato, exato. Não é? Interessante a gente olhar para isso, né? Porque eu tenho a árvore da vida, eu tenho a linguagem hebraica, que eu utilizo como códigos. Exato. Né? Você não precisa aprender hebraico. Não. Você vai utilizar como códigos. E eu tenho os nomes. Perfeito. Nomes, dá um exemplo de um nome? Por exemplo, quando a gente fala Adonai. Adonai. Adonai é um nome meio comum, né? Hoje em dia dentro dos círculos mágicos, esotéricos. Mas o que Adonai evoca? Para e pensa. O que Adonai evoca? Então, se a gente associar o nome Adonai, por exemplo, com a árvore da vida, a gente vai ter a última bolinha lá de baixo, que é a Sefirot de Malchut, ou Malkut, como chamam, geralmente aqui no Brasil, que vai ser esse reino. Ela é traduzida como reino. Então, mundo físico. É a nossa própria terra, nosso corpo, é a nossa estrutura aqui, tridimensional. Adonai atua aqui. É a raiz. É a raiz, exato. É a raiz da árvore. Então, se a gente for olhar para isso, a gente vai entender que, opa, tem um nome divino que está aqui, o outro está lá, o outro está aqui. Um vai evocar um certo nível de julgamento, que é um nível Geburah, pilar da esquerda. O outro vai evocar um nível de benevolência, que é o pilar da direita, que é Hesed. Então, 2 pilares. Maçonaria trabalha muito com esse mistério dos 2 pilares. Tanto que você olha um templo maçônico, vai ter lá os 2 pilares, né? E eles vão estar representando a entrada desse templo, e são Joach e Boaz, nada mais são do que os 2 pilares da árvore da vida, né? Que é Geburah e Hesed. Então, a gente vai ter esses 2 pilares, e o pilar central, que é justamente o caminho do meio, né, da árvore da vida. É lindo falar disso, né? E quando eu falo da árvore da vida, me vem à mente também a geometria sagrada. Sim. Né? Eu tenho vários formatos de árvores da vida, eu tenho vários formatos da geometria sagrada, ou a árvore inserida numa geometria? Sim, se a gente for olhar para a questão geométrica, né, da árvore da vida e também das geometrias gregas tradicionais, por exemplo, se a gente pega os 5 sólidos platônicos, né, os sólidos de Arquimedes e todos esses outros modelos de geometria que a gente olha como padrões matemáticos da constituição da realidade, nós vamos conseguir associar esses padrões com determinadas forças que a gente chama dentro da Kabbalah de Sefirot. Né? Então, as Sefirot, na verdade, são como forças de Deus. Sabe? Então, tem a força da severidade, que eu já havia falado, da esquerda, mas tem a força da benevolência, que é da direita. Assim como tem a força da beleza, que é esse centro, é Tiferet. Né? Assim como tem, sabe, todas as outras, o fundamento, Malchut, que eu havia falado, que é o reino. Né? Então, a gente vai ter as diferentes forças expressas aqui e a gente pode associar com geometria. Também existe a questão geométrica de a gente conseguir traçar linhas geométricas, sabe, fazer realmente uma geometria ali, mas que daí não tem tanto a ver assim com os sólidos platônicos e arquimedianos, que são considerados as geometrias sagradas, mas que a gente consegue, sim, fazer certos caminhos, certas nuances geométricas e matemáticas dentro dos códigos cabalísticos. Tá, mas aí é um estudo mais extenso, não é?
não tem nada a ver com religião, né? Não, aí é uma questão que a gente precisa desmistificar. A Kabbalah, ela foi guardada pelo povo judeu, sim, o povo judeu foi o guardião da Kabbalah e manteve ela do jeitinho que ela é desde os tempos lá de Moisés. Né? Por quê? Eles conseguiram estruturar um código de conduta, dogmas e tudo mais que guardou. Né? Então, função de guardar, excelente. Só que aí a gente tem derivações, às vezes muito extremas, assim como em todas as religiões. Todas as religiões geralmente caem num extremismo em certo ponto. Tem o nível que vai ainda ser, vamos dizer, cabalístico, super. Tem muitos judeus super competentes que sabem muito sobre Kabbalah, sabe, são realmente gigantes da Kabbalah. Mas eu vejo que, em geral, a gente deve desassociar, porque se o cara não é judeu, se a mulher não é judia, né, como é que vai estudar essa questão da Kabbalah? Então a gente precisa olhar para isso como uma ciência, que eu gosto de trazer a ciência hermética da coisa, né? Então a gente precisa olhar como uma estrutura filosófica para a vida, independente da sua crença. Você pode acreditar no que for, mas você pode adaptar tudo isso. Tanto que, historicamente, o cristianismo bebeu muito da Kabbalah. Né? Nós temos São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, nós temos o Kircher depois. O início do cristianismo, né? Porque vem do judaísmo, historicamente. Exato, e nem só o início, mas depois também. O Agripa, Henrique Cornelius Agripa, né? Nós temos vários cabalistas cristãos que beberam dessa fonte, estruturaram, sabe, toda aquela ideia angelical, toda aquela ideia vem da Kabbalah, toda a ideia dos céus, até os infernos de Dante, se a gente for olhar para a ideia dantesca da coisa, a gente vai entender que a estrutura dos infernos de Dante vai vir dali. Os 7 pecados capitais de São Tomás de Aquino vem de lá, entendeu? Porque tem relação com essa visão da Sephiroth. Então, cada pecado está como uma desvirtude da Sephiroth, entendeu? Interessante a gente olhar para isso, né? Muito. Porque se eles beberam dessa fonte, eles mergulharam mesmo. Não só beberam, mergulharam para trazer um estudo novo para nós. Totalmente. Nossa, e é místico, né? Tem tudo a ver com o esoterismo. Sim. Tá. Quando você tem um e-book chamado Kabbalah, o caminho da ascensão. O que você quer dizer com o caminho da ascensão? Quando a gente fala em ascensão... Em ascender eu já me levo, né? Exato. Quando a gente fala em ascensão, a gente tem que pensar o seguinte: o que é o ato de ascensionar? Dentro da Bíblia, né, tradicional, a gente vai ter 2 personagens que fizeram uma ascensão: Elias e Enoque. São os únicos 2 que não morreram e foram de corpo e alma arrebatados. Sim. Isso seria a ascensão, certo? Então, se a gente olhar para esses 2, eles foram transfigurados em figuras angelicais, né, que na verdade são serafins. E aí existe um grande mistério, que Elias virou Metatron Enoque virou Metatron e Elias virou Sandalfon. Então, esses 2 serafins que guardam a Arca da Aliança, que é um objeto muito misterioso também dentro de várias tradições, e principalmente dentro da cabalística, né, do rei Salomão e tudo mais, a gente vai ter toda uma constituição iniciática que se cria a partir dessas escolas de pensamento, junto com Melquisedeque, que é outro personagem muito crucial dentro do mito, né, bíblico ali, porque ele dá a bênção para Abraão. Nós vamos ter várias figuras importantes que são pouquíssimo comentadas ali, mas que, se a gente olhar, tem toda uma constituição. Inclusive os patriarcas, eles são personificações da Sephiroth. Então, Abraão é Hesed. O filho de Abraão, Isaac, né, Isaac é Geburah. E aí a gente vai entendendo o mito das coisas. Então, quando Abraão amarrou o próprio filho no monte para sacrificar, não é que uma pessoa, o pai estava sacrificando o filho, literalmente. É porque Hesed, que é a benevolência, deve amarrar o rigor e não ao contrário. Porque senão não dá certo, entendeu? Então, na nossa vida, a gente precisa olhar não na forma literal para aqueles textos, por exemplo, né, no sentido bíblico da coisa, mas no sentido, sabe, cabalístico, nesse sentido que vai para além do símbolo vulgar. Porque tem códigos ali, sabe? E, lógico, tem muita coisa que dá pra gente beber dessa fonte. Mas voltando pro caminho da ascensão... E esse código fala com a gente o tempo todo.
Sim, mas voltando assim, Na né? ascensão. Na ascensão, que eu acabei Qual fugindo é o um caminho? pouco. Não, mas foi lindo o que você falou. O caminho da ascensão, então trazido por Enoque e Elias, vai ser um caminho onde a pessoa consegue se desenvolver e possivelmente chegar em uma transfiguração para essa potência angelical, né? Então, segundo o próprio Platão, a gente deveria buscar, né, essa certa eudaimonia, como Aristóteles vai nos falar também, que não é endemoniação, mas é um conceito de aperfeiçoamento da nossa própria alma. Eudaimonia. Então tem o bom daimon e o mau daimon, né? O agathos daimons e o eudaimon, se eu não me engano. Então nós vamos ter esses dois conceitos que às vezes a gente não para pensar. Será que na minha vida eu estou ascensionando ou estou, sabe, declinando? Será que eu estou indo para um lado negativo, para depois que eu morrer, ou será que eu estou indo para um lado positivo? São coisas que a gente tem que começar a pensar. São coisas que a gente precisa pensar. E se a gente olhar para cada elemento desses que você... Se eu olhar para a árvore da vida e for trabalhando cada um daqueles elementos e trazer esses códigos para a minha vida, eu começo a repensar e reavaliar, né? Exato. Eu estou evoluindo ou não? Exato. Né? Nem vamos falar em ascender, né? Exato. Mas eu estou evoluindo, eu estou me aperfeiçoando. E ninguém quer falar da hora da morte, né? E aí que está uma questão muito primordial, porque, por exemplo, quando a gente fala, né, em iniciação, a primeira coisa que a gente precisa pensar é a morte. Porque o primeiro exercício de qualquer escola iniciática é pensar sobre a morte, seja numa maçonaria, né, numa Rosa Cruz, seja em qualquer vertente, na Kabbalah, tudo mais, vai ter esse aspecto de olhe para sua morte de uma forma positiva, memento mori, como diriam os estoicos, né? Lembre-se da morte, porque é isso que vai te fazer viver, é isso que vai te fazer seguir em frente, sabe? Então, quando a gente lembra da morte, a gente está dando o primeiro passo para a vida verdadeira. Porque aí a gente, não sou imortal, eu preciso me refinar aqui, eu preciso seguir uma vida virtuosa, eu preciso seguir realmente um caminho espiritual que me dê esta elevação da minha alma, mas não só para mim, para o mundo, sabe? Para a sociedade, como que eu posso contribuir e deixar meu legado aqui. Porque hoje em dia eu vejo que assim, a ascensão, no termo literal bíblico de você ser arrebatado de corpo e alma, não é lógico, muito fácil de se atingir, né? Mas a gente pode buscar níveis de ascensão dentro da nossa vida, sabe? De você sair, às vezes, de um padrão e ir para outro. Padrão vibracional, padrão de alma mesmo, né? Padrão de consciência. Porque quando você acende esse padrão, eu gosto de trazer a alegoria alquímica. Você transmutou, mudou a essência, e não transformou, mudou a forma. Porque a forma decai, a essência se eleva. Se eleva. E é isso que a gente sente quando a gente muda, né? Quando a gente transmuta. E às vezes a gente nem percebeu que transmutou, mas já sente aqui uma essência diferente. Totalmente. É bem curioso isso. Mas o programa, ele passa rápido, tá? Eu não quero deixar de falar. Eu falei do e-book. Esse e-book, Kabbalah, o Caminho da Ascensão, a pessoa, né, qualquer ouvinte, ele pode ir no seu Instagram e baixar gratuitamente. É um livro incrível, gente. E, inclusive, para quem quer aprofundar os estudos cabalísticos, dia 9, 10 e 11 de outubro, pulo do gato. Estaremos fazendo um workshop grátis no YouTube, né, para quem quiser conhecer a Kabbalah mais profundamente. São 3 aulas gratuitas que nós vamos fazer lá, dia 9, 10 e 11 de outubro, que se chama o Caminho do Meio, que é justamente a integração desses dois caminhos, né, das duas colunas, para atingir esse caminho equilibrado, né? Um caminho, vamos dizer, do verdadeira consciência magus, assim. Vamos começar a repensar a nossa vida, os nossos caminhos. Acho que isso é importante, né? Vamos começar a repensar os nossos caminhos, para onde estamos nos dirigindo. Porque no dia da morte a gente quer estar espiritualmente muito bem. E não só no dia da morte, mas é sobre acordar todo dia, né? É sobre viver a vida com... Que é um renascimento diário, né? Exato, é esse movimento. Vamos lá, então. Peraí. Então, qual que é o Instagram? O Instagram não é o nome dele. É alquimia.das.artes. Facinho, gente. Alquimia.das.artes. Alquimia das Artes. Exato, Alquimia das Artes. Alquimia.das.artes é o Instagram do Yuri Mocelin. Lá você vai poder baixar o e-book gratuitamente e vai também poder se inscrever para esse módulo gratuito de aulas. Tem que fazer a inscrição. Sim, tem que fazer a inscrição e acompanhar no YouTube também, se quiser.
Tá lá também. No YouTube é o mesmo nome? É. Alquimia das Artes. Então, gente, acho que vale muito a pena porque você vai poder se aprofundar mais do que na nossa conversa, Sim. não é? E você vai ensinar o beabá mesmo da Sim. Kabbalah? Não, ali eu dou umas dicas de ouro já, assim, umas dicas realmente profundas que, particularmente, eu nunca vi em nenhum outro lugar na internet. Tá, e é tão prazeroso a gente poder estudar em uma escola iniciática, né? Uma escola de pensamento. Mas você falou no comecinho do tarô. Uhum. E você falou também do hebraico. Uhum. Tá? Onde que eu encontro no tarô a linguagem hebraica? Quando a gente fala da relação de tarô com a Kabbalah, né, o próprio hebraico ali, a gente está falando de duas linguísticas, que uma é de imagens e a outra vai ser de símbolos. Então, se a gente for olhar tradicionalmente, por exemplo, existem duas escolas do tarô, né, a francesa e a inglesa, basicamente é isso, assim. E se a gente for olhar, por exemplo, na escola francesa, né, que vem de Eliphas Levi e tudo mais, a gente vai associar a letra Aleph do tarô, da Kabbalah, que é a primeira, é o A do hebraico, o arcano do mago, né? E na escola inglesa, a gente associa o A do hebraico, que é o Aleph, com o louco, que é o arcano 0, certo? E a partir daí a gente constitui. Tem 22 arcanos maiores, tem 22 letras hebraicas, a gente junta as duas coisas, coloca nos caminhos e tá feito o esquema da correlação cabalística com o tarô. Sensacional! Apaixonada por tarô, não podia deixar de perguntar. Sim. Porque é incrível, né? Sim. Isso você fala também no curso, né? Sim, daí a gente Isso dá todo o rastro e também uma ideia de que, assim, o que é 22? Qual é o padrão numérico do 22? 3 mais 7 mais 12. Então, 3 essências, né? 7 que vão ser, por exemplo, os 7 astros, os 7 planetas, os 7 errantes, e os 12, que são as 12 constelações, as 12 tribos, né, de Israel, os 12 apóstolos de Jesus. Nós temos várias questões duodecimais dentro da nossa constituição de mistérios ao redor do mundo, né? E septenárias e trinas também. Então, essa matriz, 3 mais 7 mais 12, dá quanto? 22. Aí a gente fecha os mistérios maiores dos arcanos. E os mistérios menores, aí é outros 500. Você volta aqui só para falar de tarô, Yuri. Gente, que bate-papo bom. Deixa uma mensagem para o ouvinte. Tá bom. Para a gente finalizar, eu gostaria de falar assim, se você tem interesse realmente em se aprofundar no conhecimento e realmente chegar numa sabedoria maior para a sua vida, é muito importante que você faça a fórmula alquímica, ora, né, estuda. Eu estou lembrando em latim. Ora, lege, relege, trabalha, né? E aí encontrarás. Então ore, leia, releia, trabalhe e aí encontrarás essa resposta. Muito bom. Obrigada, Yuri. Obrigado. Conversei com Yuri Mocelin, gente, @Alquimia das Artes, tem ponto ali no meio. alquimia.das.artes. Obrigada, Yuri. Sucesso para você. Gente, inscrevam-se para participar dessas aulas gratuitas dias 9, 10 e 11. Vai ser incrível. Com certeza, estarei lá. Gente, Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem Mundial e Você. Um grande beijo, até lá.